se caso você puder. Quero pedir toda a igreja, aleluia, para ler, aleluia, Mateus capítulo 25, aleluia, versículo 1 até o 4, em nome de Jesus. Quando eu der glória a Deus, pode parar em nome de Jesus. Quero pedir ajuda à igreja, para a igreja me ajudar a pregar, para que você possa entender mais, né, o que Deus quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Pode ler, igreja, em nome de Jesus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 filhos, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrando os dois. 5 delas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Amém. Portanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. Glória a Deus. Obrigada, igreja. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Igreja, Deus. nós conhecemos aqui essa palavra, ela é bastante conhecida, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova, né, cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu vou ministrar essa palavra aqui agora, daqui a meia hora outra pessoa pode vir ministrar, ou amanhã a mesma palavra, mas sempre Deus vai falar da forma que Ele quer falar. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, que nós vimos que o Senhor está falando sobre 10 moças virgens. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que saíram em busca do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de noiva, aleluia, se tem a noiva, tem que ter o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando essas 10 virgens saem, aleluia, em busca do noivo, louvado seja o nome do Senhor, eu acredito que, aleluia, eram todas 10 muito bem vestidas, muito bem arrumadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que essas 5, essas 10 que saem, aleluia, ao encontro do noivo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, levaram, aleluia, 5 estavam com reserva e 5 sem reserva. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, para mim e para você nessa noite, carregar reserva, carregar bagagem, louvado seja o nome do Senhor, não é fácil. Carregar, aleluia, um peso, aleluia, não é fácil. Imagina você ir em um lugar, uma distância para andar, aleluia, você precisa tomar água, aleluia, e ali você fala assim: eu vou levar uma garrafa de 5 litros de água comigo. E ali mais outra fala: eu vou levar mais uma garrafa de água comigo. E ali outra fala: eu vou levar uma garrafa comigo, já se foi 3. Mais 2 falam: eu vou levar uma garrafa comigo. Mas ali mais 5 vão falar: eu não vou levar não, a viagem já é longa, eu vou levar o que tem e acabou. A Bíblia diz que 5 loucos e 5 prudentes. As 5 prudentes, aleluia, levaram azeite. Ao chegar, aleluia, elas, acredito que ficaram por ali. E a Bíblia diz que o noivo, ele aguarda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando se fala de noivo, fala de igreja, fala de casamento. Porque se nós estamos noiva, um dia nós vamos casar. Na igreja, ou no cartório, que seja, mas vamos casar, tem igreja. E o Senhor hoje está falando para nós, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aleluia. A Bíblia diz que aquelas mulheres, elas adormecem, aleluia,
aleluia, com a espera, aleluia, daquele noivo. Hoje em dia, aleluia, estamos, aleluia, esperando, aleluia, o Senhor, porque nós sabemos que para nós que somos servos do Senhor, para nós que somos a igreja do Senhor, nós sabemos que uma hora Ele vai voltar como nosso noivo, porque se nós somos a igreja, Ele é o que a igreja? Ele é o nosso noivo. Aleluia, sabemos que uma hora Ele vai voltar. Aleluia. E quando muitas das vezes nós falamos, aleluia, que o Senhor já está às portas, aleluia, quantas pessoas não acreditam, desde a minha bisavó que eu ouço falar que o Senhor está voltando, aleluia, e nunca mais que volta. Engano seu, querido, porque Ele tem voltado sim. Tem pessoas que tem que não amanhece, aleluia, vai ter, se não amanhece, Jesus já voltou para essa pessoa. Verdadeiramente, pastor, vai chegar uma hora que Ele vai voltar sim para buscar a tua igreja. Mas tem momento que Ele tem voltado, aleluia, aí, e pegado, aleluia, aquele que Ele ama. E o Senhor hoje, aleluia, está trazendo um recado para mim e para você. Tem azeite aí, louvado seja o nome do Senhor. Porque se tem azeite, tem combustível, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque vinham falar aqui que os dias são maus, aleluia, e é verdade. Mas se nós carregar conosco, aleluia, o combustível, o azeite ali, aleluia, para esperar a volta do noivo, nós vamos conseguir. A Bíblia diz que aquelas 5 loucas, aleluia, deitaram às 10 para dormir, aleluia, acredito descansar, né? Porque dormir não é pecado. Aleluia! Depende da forma que vai dormir. Se vai esquecer da vida, ou se vai só, né, dormir, prestar atenção, que eu tenho que levantar 5 horas da manhã, ou eu tenho que levantar a tal horário. Aleluia! E a Bíblia diz que às 10 adormeceram. E quando foi mais tarde, houve-se um barulho. Segundo, né, os historiadores falam que aquele azeite só dava para de 3 a 4 horas. E elas dormiram, aleluia, sabendo que o noivo ia chegar. A Bíblia diz que quando houve-se um barulho, gritando, o noivo está chegando, aleluia, elas levantam e começam a se arrumar. Aleluias. Querido, eu começo a imaginar que ali naquela palavra ali, aleluia, alguém anunciou que o noivo estava chegando. Mas por que nós deveríamos ficar atentos? Você acha que se Jesus tiver de voltar agora, Ele vai vir avisar você, se arruma, pastor, se arruma, pastora, igreja, Vanusa, se arruma, porque eu estou passando na sua casa. Acha que vai ter isso? Nós temos que vigiar, temos que ter muita vigilância. A Bíblia diz que aquelas mulheres levantam e começam a se arrumar. Aqui estavam preparadas, aqui estavam, aleluia, atenta. É a igreja atenta nesta noite. Aqui estavam preparadas, aleluia, levantou, aleluia, aqui estava despreparada. Eu acredito que começa a ficar nervosa, um corre para lá, um corre para cá, imagino eu, preocupada porque a sua lamparina estava apagada. Assim também, querido, será a igreja do Senhor. E eu fiquei ali imaginando o Senhor, 5 loucos e 5 prudentes, 5 vigiavam e 5 não vigiavam. Senhor, cria uma igreja, aleluia, missionária, mas o Senhor cria igreja louca, igreja prudente. Mas hoje a Bíblia fala o quê? Que é semelhante ao reino de Deus. Hoje muitos estão vigiando e aguardando a volta do Senhor.
Senhor. Mas quanto, pastor, estão deixando de vigiar e aguardar a volta do Senhor? Eu amei e fiquei feliz de ver o pastor chamar o irmão, né? Falar, incentivar, porque assim tem que ser. Se o pastor tem algo para falar para ele, guardasse o pastor e o Senhor voltasse para ele nessa noite, um exemplo. Ai, não é que o Senhor vai voltar, não. Mas se o Senhor voltasse, o pastor ia ficar como? Né, filho? Mas Deus usou, falou, entregou o recado. Então nós, como noiva do Senhor, nós precisamos estar atentos todos os dias. Todas as horas, os dias são maus, a luta é grande, a batalha é travada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Servir a Deus nunca foi fácil. Aleluia. O Senhor nunca falou assim: serve a mim que vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar, como diz aí, morango ao leite. Não. O que o Senhor passou, nós deveríamos imaginar que se não foi fácil para Ele, vai ser para nós. Ali já estava demonstrando para mim e para você que não ia ser fácil. Mas Ele disse o que? Tem de bom ânimo, porque Ele havia vencido, nós ia vencer. E a Bíblia diz que aquelas 5 loucas, quando depararam com as suas lamparinas sem azeite, aleluia, corre para pedir azeite emprestado. Aleluia. Azeite a gente conquista, a gente não pede emprestado não, querido. Azeite a gente tem que conquistar. Azeite você tem que dizer com o Espírito Santo: aleluia, eu te amo, fica comigo, me ajuda. Eu quero estar com o Senhor, Espírito Santo, até a volta do Pai. Eu quero estar com o Senhor, Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo, aleluia. E se não tiver azeite, não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é algo muito importante na nossa vida. Aleluia. Estava vendo o pastor falando ali que ele já se afastou. Aleluia. Eu sou evangélica há quase 30 anos, aleluia. Mas no decorrer da caminhada eu também me afastei um tempo. Fiquei somente 1 ano lá fora, para mim já foi muito. E eu vi que não tinha nada para me oferecer lá fora. Então não é vergonha quando alguém chega, aleluia, e se converte novamente. Não fique com vergonha, porque a maioria já passou por essa situação. Forte é Jesus. Forte é Jesus. A Bíblia diz que eram 10, 5 loucos e 5 prudentes. Eram 5 noivas, não tinha diferença nenhuma delas. A diferença foi um pequeno detalhe: é que algumas carregou o azeite e outras não carregou. As que carregaram tinham convicção que queria estar com o noivo, entrar naquela festa e permanecer com aquele noivo. E as que ficaram de mão vazia, simplesmente talvez não tinham tão interesse do que as outras 5 tinham. Porque eu vou sair agora, eu vou levar algo comigo, mas esse algo eu não vou levar para mim satisfazer só agora. Eu preciso que esse algo que eu vou levar dure. Aquelas prudentes, ela queria os azeites dela, aleluia, na lamparina ali, aleluia, aquela candeia. Não era só para aquele momento, aleluia. Ela queria algo, aleluia, que fosse durar ao encontro daquele noivo, aquela festa, aleluia. Mas as 5 loucas queriam azeite só para agora. Às vezes hoje você está passando por um momento que o azeite até está na sua candeia, mas daqui a pouco, se eu e você não vigiar, ao sair daquela porta ali, perdemos o azeite. Apagou a lamparina, apagou. Quem já morou aí em casa que usava lamparina? Eu já morei. Lá atrás também já morou. Minha mãe às vezes pegava a lamparina, botava um pouco de azeite, né? Eu acredito que
Alguém conhece o que é lamparina aqui? Né? Principalmente casa de roça. Botava um pouco de querosene para dar tempo a gente dormir. Para que a lamparina o quê? Apagar sozinha. Mas se ela enchesse aquela lamparina bastante, ela ia durar o quê? A noite inteira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela ia durar a noite inteira. A Bíblia diz que as prudentes guardavam reserva. E quando aquelas loucas se desesperam e deparam com a lamparina apagada, aleluia, começa a pedir emprestado. E elas viraram e disse: não podemos, porque não temos suficiente para emprestar. Às vezes hoje convidamos alguém para vir na igreja. Mas hoje eu não posso. Amanhã eu não posso. Vamos domingo eu não posso. Tal dia eu não posso. Mas quando você passa, ora por mim. É pecado você orar pelo irmão? Não, querido. Mas para aí, até quando você vai carregar nas suas costas? Aquelas 5 loucas queriam fazer o quê? Pegar carona naquelas que vigiaram. Porque se elas saíram todas juntas, umas trouxeram, se elas não trouxeram, é porque não quis fazer, não vigiou. Achou que seria só com as 2, 3 horas. Mas estar com o Senhor Jesus, querido, é algo, aleluia, para a vida inteira. É algo para sempre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos por luta, passamos por prova, aleluia. Eu não sei se aquelas 10 elas estavam cansadas, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Nunca vi escrito na Bíblia que elas limparam a casa, faxinaram, o que eles fizeram para estar cansados. Nós também ficamos cansados. O pastor chega do trabalho, né? Como disse ele aqui, chega quebrado, né? A gente vem para a igreja, mas a gente vem amassado. Eu hoje cheguei para a Senhor e falei assim, 7 e 8. Falei, Senhor, vamos embora para a igreja. Vamos embora, que está aqui me dando sono, estou com sono. Não é isso, missionário? Um dia que parece que você vai trazer a palavra, mas é uma batalha durante o dia. Vai chegando para a noite, o pé começa a apertar. Se você não tiver com azeite suficiente, você dá o braço para o inimigo e fala assim, eu vou avisar que eu não posso, eu vou dormir. Principalmente se olhar para alguém do lado e falar assim, olha, a igreja vai subir, não vou não, eu estou cansado. Eita Jesus, aí deixa eu ir que eu estou incluído no meio das 5 prudentes. Aleluia. Quem quiser ficar para trás, querido, fica. Quem quiser te dar um braço e seguir, segue. Mas quem quiser ficar, fica. Aleluia. Você está querendo ficar porque não tem combustível suficiente, não tem azeite, querido. E se você for olhar, aleluia, talvez quando aquelas 5 saíram, aleluia, dá para perceber, está leve, a candeia está leve, tem nada. Será que elas não imaginaram? Mas vai me deixar na mão, então é melhor prevenir. Então nós que somos a noiva do Senhor, nós temos que estar, aleluia, com a nossa candeia, aleluia, cheia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos na presença do Senhor. O Senhor está falando hoje com a noiva dele. O Senhor está falando para a igreja, se prepare, igreja minha, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, não tomando muito tempo, a Bíblia diz que quando aquelas mulheres, aleluia, falaram, não tem como, aleluia, não é suficiente para dividir, vá comprar. Mas aquelas mulheres prometeram para elas que era para elas ir comprar, que dava tempo para elas voltarem. Alguém já viu isso? Não, né? Só mandou elas ir comprar, mas ninguém prometeu para elas que dá tempo ela chegar e ainda encontrar o noivo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquelas mulheres saem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando elas voltam, aleluia, não havia mais tempo. As
Assim é hoje, aleluia, o povo na presença de Deus. Às vezes eu não sei, aleluia, que aqui dentro eu acredito, né, que não tem, mas se tiver, não leve a mal, porque é a palavra. Às vezes pensamos assim: não, eu não vou aceitar hoje não, porque amanhã vai dar tempo. Eu não vou fazer hoje não, porque daqui a pouco dá tempo. Ah, eu não vou lá na igreja hoje não, eu vou depois da manhã. A Bíblia diz, querido, louvado seja o nome do Senhor, que quando aquelas mulheres chegaram, aleluia, as 5 prudentes haviam entrado com o noivo, estavam preparadas, porque quando fala de noivo, vai ter casamento, né? Ter festa. Então como posso eu, aleluia, chegar o dia do casamento, tá todo descabelado, né? Tá toda desarrumada, toda apagada, aleluia, sabendo que é o dia do casamento. E quando elas batem, deve ficar com uma surpresa: eu não vos te conheço. Imagina a gente lutar, e quando chegar naquele dia a porta está fechada. Que decepção! A porta fechada. Aleluia. Em Lucas, aleluia, 17, 26, 27, fala sobre Noé. Que Noé avisou aquele povo, aleluia, estou terminando, do dilúvio que ia acontecer. Mas ninguém quis crer em Noé. Ninguém quis crer em Noé. Mas quando chegou naquele grande dia, o dilúvio chegou. E quantos se perderam ali? Porque não acreditaram no homem de Deus. E hoje não tem sido diferente. Aleluia, estou preferindo, aleluia, né? Amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, mas não quer aceitar uma palavra, aleluia, de salvação, uma palavra de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas 5 loucas, aleluia, não tinha necessidade nenhuma de ficar, aleluia, para trás. Ficou porque faltou vigilância, ficou porque faltou sabedoria, ficou porque faltou, aleluia, muitas coisas ali que elas podiam fazer. Porque se era as 10 virgens, aleluia, estava à espera do noivo, porque só 5, aleluia, se preveniu e 5 ficou desprevenida. Assim é a igreja do Senhor hoje. Nós temos que prevenir, nós temos que buscar. Ah, mas fulano da minha casa não quer vir para a igreja, deixa para trás. Não quer vir nem você, aleluia. Ai, hoje eu não quero na igreja porque eu estou cansado. Vai dormir, querido. Eu estou indo porque eu quero estar no meio das 5 prudentes. É fácil servir a Deus? Ah, isso é bom, não é fácil não. Não é fácil. Quem falar que é fácil, me perdoa, pastor, vou falar mentira. Não é fácil não. É uma batalha atrás da outra, é uma peleja atrás da outra. Evangelista, calma, meu, nós estamos acostumados, né, de ver essas batalhas. Aleluia, vai deparando com a prova. Aleluia, está eu e ele pedindo: vai para casa, vai para casa, vai para casa. Ai, que não sei o que, não sei o que. Então fica aí. E eu já estou, vamos orar para eles, orar no carro, vamos orar. Deixa eles aí. Então, irmão, a gente vê que é crente discutindo com o outro, é crente batendo com a boca. Ali é quem? As 5 loucas. E aí, como prudente, você vai ficar no meio ali? Não tem como. Não tem como. Então, eu quero dizer para você, para terminar, aleluia, aquelas mulheres batem na porta: Senhor, Senhor, eu não vos conheço. Porque se verdadeiramente elas pertencessem ao Todo-Poderoso, ao noivo que vem de encontro às noivas, elas estariam o quê? Arrumada e esperando a chegada do noivo. Mas se estava apagada, tinha nada com o noivo. Porque quem está com o noivo anda ligado 24 horas. Você está aliando louça, você está falando com Deus. Você está lavando o banheiro, você está falando com Deus. Chegou o dia do culto, aleluia, não sei, que é uma coisa muito necessária mesmo, que já aconteceu comigo, e já aconteceu com alguma pessoa da igreja, para você dizer que você não vai ir ao culto. Mas se você está bem, aleluia, está na presença, buscando, aleluia,
avó, palhaçada. Palhaçada, que naquele grande dia ficou aquele monte de gente nadando na água lá. Noé entrou com a família dele, aleluia, botou quem tinha que colocar, e a porta, se fechou. Para encerrar, a viúva, 2 Reis capítulo 4, ela disse para Eliseu: tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. Existia azeite na vida daquela mulher. Existia azeite na botija daquela mulher. Eu estava falando com Deus e ali eu falei: Senhor, ela era das sábias, das prudentes. Porque ela disse: tua serva não tem nada senão um pouco de azeite. Mas tinha. E foi daquele pouco que o Senhor veio a multiplicar o azeite na vida daquela mulher. Imagina se ela não tem nada. Imagina se aquela mulher, aleluia, vai para casa, não obedece, não faz nada, fica lá toda à vontade, com a candeia toda apagada, não tem azeite. E aí imagina o que seria daquela mulher e aquelas crianças já estavam sendo pedidas. Mas ali o que me chamou a atenção, aleluia, que tinha azeite com aquela mulher. E ela se preocupou de ter muito mais daquilo que ela tinha. Porque se ela não quisesse se preocupar de ter muito mais do que ela tinha, para salvar a vida do filho dela, ela se prostrava e ficava. Mas ela foi atrás do profeta. Porque se eu vim atrás do pastor ou atrás da pastora, é porque eu quero algo melhor, eu quero que eles me ensinem algo melhor, que eu não estou sabendo lidar. Aleluia. Então com isso o meu azeite só vai se multiplicando. Minha lamparina não vai apagar. Porque o que eu não sei eu pergunto, o que eu não sei eu falo. Amém, igreja? Aleluia. Então a Bíblia diz que no capítulo 13, que é o final, aleluia, a Bíblia diz que elas bateram na porta e não teve mais jeito. Não teve. Quando a porta se fecha, querido, o mais dolorido é quando a porta se fecha. Mas muitos não estão acreditando nisso daí. Então o Senhor está falando para a noiva dele. Não basta só eu vir na igreja, não basta só você vir na igreja, não basta só você adorar o Senhor, não basta só você, aleluia, vir abrir a igreja, limpar, sacudir, tirar poeira, pregar, aleluia. Não basta só isso. O Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer que nós vamos muito além. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela jovem, aleluia, como não bastasse o azeite que ela tinha que estar atenta para quando gritasse o noivo está chegando, elas correrem e dar tempo de entrar naquela porta. Então não bastava só ela ficar bonitinha, se periquitar toda, se arrumar, pintar os cabelos, aleluia, quem sabe, né, com certeza passou um perfumezinho, aleluia, se calçou, não bastava. E naquele grande dia, não vai, Senhor, mas no teu nome eu preguei, mas no teu nome eu expulsei, mas no teu nome eu orei, apartai-vos de mim, eu não vos te conheço. Amém, igreja? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Essa vai ser a palavra dura. E aí só vai sobrar o outro lado, né? Então nós temos que estar atento. Amém, igreja? Temos que estar atento. Prepara a sua candeia. Não deixa ela secar, não. Ainda que um tribulado vem de lá, te faz querer fazer você perder a bênção, perder a oposição. Não saia da posição, não. Carrega sua candeia ali, cheia. A luta está grande, a batalha travada, mas carrega ela ali, Porque aonde você for, se a sua candeia estiver com azeite suficiente, estiver ali na presença, né, que é o Espírito Santo, aonde você estiver, se chegar a sua hora, Senhor, vem, filha minha, vem, filho meu, chegou a sua hora. Mas se estiver vazio, vai não. Amém, igreja? Aplaude o Senhor Jesus, vê só até aqui o Senhor me deu. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.